Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa desta semana. Vocês veem que o cenário hoje está diferente. Estou aqui na Biblioteca das Irmãs Pastorinhas, em Roma, onde estou gravando este programa. Por quê? Porque estive participando nos últimos dias do Jubileu dos Missionários Digitais e também do Jubileu dos Jovens. E nós gravamos este programa. Esse programa vai ser um pouquinho diferente, porque terá a participação de pessoas sobretudo aqui do Brasil, da América Latina, também da Itália, onde vamos nos ajudar a compreender a importância da comunicação católica, da comunicação no ambiente digital. E eu começo trazendo o Monsenhor Lúcio Ruiz, que é secretário do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé. E ele responde: quais os caminhos que o Jubileu dos Missionários Digitais e influenciadores católicos apontam para a comunicação digital na igreja? Bueno, creo que lo más importante es entender que el cristiano siempre tiene que evangelizar, siempre tiene que misionar en cualquier ambiente se mueva. Por eso la misión en los ámbitos digitales es algo que surge del corazón, de un corazón profundamente enamorado de Jesús y que por eso lo lleva ahí donde está. En las redes tenemos millones de amigos, de compañeros, de gente que no conocemos, pero que busca a Jesús y lo necesita. Por eso es necesario que tengamos el coraje, la creatividad, la fuerza para imaginar, para crear, para inventar caminos, para llevar la esperanza a todos los que lo buscan. Agora, Oscar Elizalde Prada, que é o diretor de comunicação do Conselho Episcopal da América Latina e do Caribe, o nosso CELAM, ele que já esteve conosco em momentos formativos para a PASCOM da Diocese de Caxias do Sul, vai nos ajudar a refletir um pouco mais. O que ainda precisamos, como comunicadores católicos, para colocar os pés no chão da realidade deste tempo e contar histórias, ao invés de pensar em estratégias e algoritmos? Sim, eu acho que o Padre Espadaro lembrou algumas das viagens que ele fez com o Papa Francisco, né? Eu lembro que logo das viagens do Papa Francisco, ele publicava com muita frequência uma história que ele assistiu lá na viagem. Eu acho que nós também temos que pesquisar, andar, conhecer, mas por cima de tudo, escutar muito, né? Acho que também foi muito marcado essa ideia da necessidade de uma comunicação sinodal que também está escutando para poder contar as histórias. E o Papa Francisco pedia, e também o Papa Leão, de contar histórias de esperança neste jubileu da esperança também. Então, acho que temos que fazer um esforço disso, temos que, acho também, de ser uma igreja em saída, comunicadores em saída também, para chegar lá. E, principalmente, eu penso que temos muitas boas histórias que ninguém está contando, ninguém consegue contar. Então, temos que fazer um esforço para, talvez, às vezes, todos falamos da mesma coisa, agora pensar como podemos falar de outras boas histórias. A Camila Mello, que é missionária digital de Brasília e faz parte, consagrada no movimento Regnum Christi, vai nos ajudar a entender. Ela, que é uma leiga católica, vai nos ajudar a entender como a mensagem do Papa Francisco de que a igreja é lugar de todos, 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 como ele falou lá em Portugal durante a jornada, vai se atualizando no ambiente digital. Olha, essa mensagem está muito forte, muito profunda. Uma das coisas que eu amei é o espaço digital é um espaço de encontro, é um lugar de relações. Então, a gente não deve se preocupar tanto com o conteúdo. Digamos assim, o conteúdo é importante, a forma também é super importante. A gente conversou sobre isso, né? Mas a importância da gente realmente aprender o que me conecta com o outro, o que me ajuda a me relacionar com o outro. E eu acho que isso é uma riqueza muito forte para o nosso ambiente digital. Aquilo não é um meio de evangelização, é um espaço de encontro. Eu amei isso. E, ao mesmo tempo, você acha que é tempo ainda, hoje, de nós evangelizarmos e catequizarmos a geração, nossa geração, a geração que vem agora e aqueles que já nasceram nativos digitais? Sim, nossa. Hoje todo mundo está nas redes. É um fato, desde a vovó até as crianças. Então,
Acho que a gente tem que produzir conteúdo que atinja todos os públicos, porque as pessoas estão buscando lá informação, estão buscando lá conteúdo, estão buscando lá espaços de evangelização também, de encontro. O Monsenhor Daniel Blanco, que é o bispo responsável pela comunicação do CELAM, antes falávamos com o Oscar, que é o assessor de imprensa. Agora, o bispo referencial da comunicação, Monsenhor Daniel Blanco, vai nos ajudar a entender qual a importância de falar de uma comunicação desarmada, uma comunicação para a paz. Bueno, ambos han coincidido, tanto el Papa Francisco como el Papa León, en una frase, desarmar la comunicación, porque se hace necesario que la comunicación, especialmente la eclesiástica, pero toda, esté pensada principalmente en dos elementos. Ambos papas han coincidido en el anuncio de la verdad, pero también el anuncio de la esperanza. Un mundo tan lleno de situaciones de dificultad, de dolor, de guerra, se tiene que comunicar esperanza y comunicar esa esperanza sanando tantas heridas que tiene el corazón del ser humano. La América Latina no se puede negar que es en muchas situaciones un continente con muchas heridas y el CELAM debe contribuir en su comunicación, tanto en la comunicación al interno de la iglesia como la comunicación que podamos hacer desde el CELAM para todo el pueblo de Dios y las personas de buena voluntad, a sanar con esperanza, la esperanza cristiana, tantas de esas heridas. E trazemos aqui o Moisés Bardelotto, que é membro do grupo de reflexão de comunicação da CNBB, doutor em comunicação, professor da PUC Minas, fazendo um comparativo entre os pontificados do Papa Francisco e do Papa Leão XIV. Como podemos entender o jeito com que cada um deles compreende a comunicação, o digital e a imprensa? Nós podemos perceber uma diferença, é claro, de estilo, de linguagem, mas uma mesma comunhão no sentido de pensar a comunicação como uma ação, uma prática para recosturar as relações. Hoje no discurso o próprio Papa Leão falou disso, de consertar as redes. Jesus que chama os pescadores e estavam ali trabalhando nas redes. Então esse convite também para os missionários digitais de serem esses agentes de recosturar as relações, refazer as relações, serem agentes de paz. E eu acho que essa é uma linha de continuidade. O Papa Francisco sempre tocava nessa tecla. O comunicador tem que ser um comunicador de paz. Agora, é claro, as diferenças de personalidade, de estilo, o Papa Francisco mais livre, mais informal, fugindo muitas vezes do discurso, e o Papa Leão com um estilo mais protocolar, podemos dizer, mas também com muita proximidade, como deu para perceber hoje na Basílica. O padre Arnaldo Rodrigues, que é o assessor de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a nossa CNBB, nos ajuda a entender como a mensagem do Papa Leão XIV, no seu encontro com os missionários digitais, implica um novo caminho para comunicar mais e melhor na Igreja Católica no Brasil? Bom, o Papa hoje aparecendo aos missionários digitais, aos influenciadores católicos, nesse encontro organizado pelo Dicastério da Comunicação, nos mostra exatamente o seguinte, na sua mensagem. Primeira coisa, ele ressalta bastante a questão da paz, a necessidade de missionários que promovam a paz também nos ambientes digitais. Nós sabemos que em tantos locais, não só nos espaços físicos que nós conhecemos, mas também muitas das vezes as próprias guerras, vamos dizer assim, as polarizações começam dentro dos ambientes digitais. E o Papa fala que nós somos missionários e cada vez mais a Igreja necessita de mais missionários que possam dentro desses ambientes também levar a paz. Um segundo ponto que o Papa fala é sobre olharmos a carne de Cristo, né? Ou seja, olhar o nosso próximo, aqueles que mais precisam, e utilizar os meios de comunicação, utilizar também todos os meios de evangelização para evangelizar e também recordar a dignidade humana. Então o Papa ressaltou bastante muitos outros pontos também, mas ele fala, não basta simplesmente postar, não basta simplesmente criar conteúdos, mas nós precisamos ser realmente missionários nesses ambientes. E como católicos, e aqui já é uma fala minha, né? E como católicos, nós não podemos, temos sempre que pensar, o ambiente, é assim, onde as pessoas passam, as pessoas estão, onde as pessoas realmente ao nosso lado circulam, aonde as pessoas estão, nós ali devemos estar também em qualquer lugar, em qualquer ambiente, levando a palavra de Deus, sendo realmente missionários, levando paz
a dignidade e principalmente a tolerância, levando Cristo, sendo testemunha nesses locais. Segue o Moisés Bardelotto, ele está de volta e vai nos ajudar a partilhar. Em que medida podemos entender a importância da comunicação para a implantação do sínodo e de todo o processo sinodal em nossas igrejas locais, as nossas igrejas diocesanas? Então, a comunicação é fundamental, é um processo transversal a todas as pastorais. A evangelização é comunicação. Então a gente também não tem como pensar uma igreja sinodal sem pensar as práticas, as ações de comunicação. Se sinodalidade é caminhar juntos, nós não conseguimos caminhar juntos se não há boa comunicação. E isso parte tanto do ponto de vista da comunicação interpessoal, mas também da comunicação institucional, das organizações, a comunicação profissional. E eu acho que aqui também tem um destaque que os dois papas dão nesse sentido. Uma igreja que dialoga internamente, mas também com o mundo. Só assim ela consegue ser sinodal. E a comunicação é fundamental para tudo isso. O Oscar Elizalde, o diretor de comunicação do CELAM, também trazendo um pouco a realidade da América Latina, ele que participou do sínodo, participou da equipe de trabalho, equipe de comunicação, ele partilha conosco como a comunicação vai ajudar a recepcionar o processo sinodal em nossa igreja. Para mim, o primeiro desafio, a primeira coisa que para mim é fundamental nesta etapa, que é uma etapa para acolher o sínodo, para vivenciar aquilo que está no documento, é tentar mostrar os fatos concretos onde está acontecendo alguma mudança de participação, de maior comunhão, de participação na missão também da igreja. E por isso eu falo da necessidade de contar histórias de sinodalidade. Também temos que contar essas histórias, né? Onde uma comunidade, por exemplo, está fazendo um projeto que está envolvendo a outras pessoas. Um exemplo pequeno, eu conheço uma comunidade em Bogotá, na Colômbia, que está tentando fazer uma escola de sinodalidade com crianças. É uma coisa nova porque às vezes a sinodalidade parece coisas de pessoas adultas, mas eles estão tentando trabalhar com os pequenos, os pequenininhos. Então, bom, são coisas que temos que também tentar demonstrar. Não porque está acontecendo agora muitas experiências vêm de muito tempo, mas não conhecemos. E é um outro jeito de tentar que a sinodalidade perpasse todas nossas realidades. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta semana, um programa um pouquinho diferente, porque é gravado aqui em Roma durante o Jubileu dos Missionários Digitais e também durante o Jubileu dos Jovens. Você pode até, durante as falas, ouvir algum ruído, nós tentamos filtrar, retirar, mas se fica algum ruído, a gente pede desculpas, mas ao mesmo tempo esse programa ele foi gravado justamente em ambientes com pessoas que constroem a pesquisa e constroem a vivência da comunicação da nossa igreja. Então pedimos desculpas, mas vamos nos centrar no centro, na mensagem que essas pessoas têm para nos dar. E trazemos o Monsenhor Daniel Blanco, que é o bispo referencial da comunicação no CELAM.
Em que ponto as mensagens do Papa Francisco e do Papa Leão XIV contribuem para a comunicação da Igreja na América Latina? La Iglesia comunica la verdad de Cristo. Y Cristo, dentro de las características del Mesías, es que es príncipe de paz. No podemos nosotros ser diferentes en el mensaje cristiano. Y esa paz pues inicia, por decirlo así, decimos en español, inicia por casa. Entonces, es la contribución de la paz también dentro de la Iglesia. ¿En qué sentido? Evitando cualquier tipo de polarización que causa tanto daño. Ya el mundo está muy polarizado a nivel político, a nivel social, y la Iglesia tiene que buscar siempre una vida de unidad, un mensaje de comunión, un mensaje de donde el encuentro y la cercanía entre los creyentes pues testimonie que lo más importante siempre será esa construcción de la paz, donde aunque somos diferentes y podemos pensar diferentes, podemos poner esos carismas que son diversos en todos em serviço da construção da paz e da unidade do mundo. Novamente, o Padre Arnaldo Rodrigues, da Assessoria de Comunicação da CNBB. Qual é o maior desafio para a comunicação da Igreja no Brasil? Quais os principais desafios? O que nós precisamos ainda evoluir e melhorar? Que passos precisamos dar para qualificar a nossa comunicação na Igreja no Brasil? Eu acho que o maior desafio para a Igreja, não só da comunicação, não só para a Igreja, mas para qualquer pessoa, qualquer lugar. Não só para a Igreja no Brasil, mas qualquer igreja, mas qualquer instituição, é de fato nós sermos coerentes. Né? E aprender também que esse espaço não é o único espaço, como o Papa mesmo diz, é um local de encontro. Né? Que não seja simplesmente um local para manipulações, um local para incentivar polarizações, um local para desmerecer ou, como dizemos, cancelar o outro, mas seja um local de encontro, de tolerância, um local de paz, e que a gente possa realmente, cada vez mais, levar a dignidade das pessoas, exatamente de uma forma mais positiva, e sempre recordar que o ser humano, o nosso irmão, é aquele que também está do outro lado do nosso smartphone, do nosso computador. E trago de volta o Oscar Elizalde Prada, diretor de comunicação do CELAM, diretor de comunicação do Conselho Episcopal da América Latina e do Caribe. A partir dessa mensagem do Papa Leão XIV, o que ele quer mostrar para os comunicadores? Eu acho que o Papa está pouco a pouco nos compartilhando qual é que é sua enseñanza, seu magistério para os comunicadores. Aí eu lembrei que no primeiro encontro com os jornalistas, ele também falou de uma comunicação para a paz, para reconstruir a paz. Então, acho que agora ele também nos está pedindo fazer alguma coisa para alguma coisa não está dando certo também nas redes sociais que não permitem construir relações humanas. Então, eu vejo que o Papa tem um grande interesse para que nós, todos os evangelizadores, mas especialmente neste caso missionários digitais, com um compromisso muito forte nisso. Monsenhor Daniel Blanco, responsável pela comunicação do CELAM, nos ajuda a refletir. Qual a importância de formar os membros da igreja, os religiosos, os bispos, os padres e os leigos para uma comunicação ativa, coerente e de paz? Tenemos, en cierta manera, la misión de comunicar dentro de la iglesia. Tenemos que hacerlo de la mejor manera. Recuerdo que en algún momento el Papa Francisco para el CELAM, con respecto al centro de comunicación, nos decía: se tiene que comunicar el bien, es decir, al sumo bien que es Cristo, pero que se tiene que comunicar bien. Entonces, eso no se puede improvisar y se hace necesaria la formación en todos los ámbitos. Ciertamente, propiamente en el campo profesional de quienes se dedican a la comunicación, pero también en la formación cristiana, para que ese comunicar bien sea lo que comunica la Iglesia, la verdad de Jesucristo. Novamente, a missionária digital, a Camila Mello, que é leiga consagrada do movimento Regnum Christi. Ela é de Brasília, estava conosco aqui em Roma, nos ajuda a entender.
em que a nossa mensagem, que não é nossa, mas é o próprio Cristo, lançado na internet, nas redes, contribui para que nós possamos superar essa sociedade doente em que vivemos? Aqui vocês vão poder entender e perceber algumas pílulas de como a comunicação digital, como a evangelização no ambiente digital contribui para ajudar pessoas no seu processo de conversão, ajudar pessoas também no seu processo de cura física, como a comunicação, como a fé comunicada, a mensagem de Cristo comunicada pode ajudar as pessoas a melhorarem, né, a sararem as feridas e a viverem mais e melhor. Olha, a gente transmite a palavra de Deus, a mensagem de Cristo. E a palavra, ela tem uma força em si mesma. E é uma força de cura, é uma força que dá sentido. Então, eu sou testemunha com o trabalho que eu faço nas redes. Como as pessoas testemunham para mim ou me escrevem dizendo como aquela palavra está sendo uma luz em seus caminhos, está sendo uma fortaleza, está sendo um sinal de cura. Então, a palavra de Deus é a semente de vida nova, né? Então, a gente tem que lançar muitas sementes dessas na nossa missão. Estar no coração da igreja está fazendo sentido? Eu tô vibrando, meu coração tá ardendo de estar escutando tudo isso, compartilhando, conhecendo pessoas como você e tantos outros missionários, né? E vendo que a gente tem uma missão juntos e a gente não tá sozinho. E tá vivendo isso aqui em Roma tá incrível, né? E para concluir, eu trago o Monsenhor Lúcio Ruiz, que é o secretário número 2 da comunicação da igreja no mundo, e esteve, né, coordenando todo esse caminho do Jubileu dos Missionários Digitais e esteve conosco também no Jubileu dos Jovens. E nós perguntamos a ele, concluindo esse tempo da graça de Deus, onde refletimos e ouvimos tanto sobre a comunicação no ambiente digital. Muitas vezes nós falamos de missionários digitais, a gente fala dos CPFs, né? Homens e mulheres, mas a igreja, enquanto instituição, também precisa ser firme na evangelização nos ambientes digitais? Quais os próximos pasos? Bueno, digamos, es normal que el carisma necesite también la institución, porque en la iglesia carisma e institución, Pedro y Pablo siempre van juntos. No se concibe la institución sin el carisma, ni tampoco el carisma sin la institución. Y por eso es necesario que esto, que nace de las bases del pueblo de Dios creyente y que vive y misiona, también sea tomado y vivido por la iglesia para que juntos, ¿no? Porque la iglesia se hace en la iglesia para que juntos construyamos la iglesia. Entonces es un llamado para que todos nos demos cuenta de la necesidad de construir caminos y puentes para la unidad, porque a eso nos llama Jesús. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Desejamos uma abençoada semana para você. Fique bem.